Giovanni Santos. Meu nome é Jeremy Wade. Sou explorador, biólogo e pescador. Viajei pelos rios do mundo em busca de monstros de água doce. Até que eu vi essa história. Pessoas estão desaparecendo no norte da Índia, engolidas por uma espécie de temível monstro do rio, uma abominação da água doce. E eu irei até lá investigar e revelar a verdade por trás dessas histórias horripilantes. Sairei à caça do monstro do rio Kali. Para descobrir se ele realmente existe. Eles existem! Monstros do Rio. Bagre Assassino. Ouvi esses relatos pela primeira vez em 2005, enquanto viajava pela Índia. Se forem verdadeiros, são dignos de pesadelo. A primeira vítima é um jovem rapaz do Nepal. Com apenas 17 anos, Gil Bahadar está nadando enquanto ele e sua namorada esperam pela balsa. Eles planejam atravessar o rio até a Índia e dar início a uma nova vida juntos. Mas seu sonho jamais será realizado. De repente, sem qualquer aviso, Gil some embaixo d'água, como se estivesse sendo puxado por alguma coisa submersa. Olha, na verdade, tudo aconteceu num relance. Ele não voltou à superfície. E após dias de buscas, nenhum resto mortal do rapaz foi encontrado. Foi como se ele simplesmente tivesse desaparecido. Não vimos o corpo, nem o monstro, nada. Procuramos uns 5 quilômetros. Em poucos meses, o monstro ataca novamente. Dessa vez, é um menino se banhando no rio. Ele está em águas rasas, na altura dos joelhos. De repente, ele grita: "Alguma coisa me agarrou", antes de ser arrastado para dentro da água. O pai dele está a poucos metros de distância, mas quando ele consegue chegar para ajudar o filho, o garoto já desapareceu totalmente. Mais uma vez, são feitas buscas no rio na esperança de encontrar algum rastro, alguma pista de como essa tragédia ocorreu. Nada é descoberto. Minha busca começou. Os 2 ataques aconteceram em uma pequena extensão de um rio remoto chamado Kali, onde este rio delineia a fronteira entre Nepal e Índia. Esse mistério só pode ser resolvido através da lógica e da análise. Não posso deixar minha imaginação me dominar por completo. Devo manter a mente aberta, e a única maneira de fazer isso é indo até o ponto zero dessa história. Chego de avião a Nova Delhi, capital da Índia. E então um trem noturno me leva até a fronteira norte do país. Como biólogo, é natural que eu seja cético, mas como pescador e viajante, já vi o suficiente para entender que nem todas as histórias de pescador são pura imaginação. A última notícia é que as pessoas ainda continuam desaparecendo. A criatura continua à solta. E a última parada do trem fica a 20 horas daqui, numa viagem de sacolejar os ossos adentrando os Himalaias.
Estou viajando há mais de 2 dias. É como se o mundo moderno estivesse a 1 milhão de quilômetros daqui. Essa estrada é inundada todos os anos pelas monções e frequentemente não é possível chegar a essa região durante semanas a fio. Segundo o meu mapa, essa estrada nem vai até onde eu quero chegar. Mas eu estou confiante. Eu vou chegar lá. Se alguma coisa der errado, qualquer ajuda está muito longe, mas está ficando tarde demais para voltar. O rio foi batizado em homenagem a Kali, a deusa hindu da morte e destruição. E o próprio rio nasce dentro dos sagrados Himalaias. Esta região tem uma longa tradição de devoradores de homens e espíritos, de demônios e deuses. É aqui que o céu encontra a terra. Um lugar onde a realidade e a fantasia são praticamente a mesma coisa. Este é o lugar perfeito para um monstro. Talvez perfeito demais. Fiz contato com um velho amigo, Vini Badola. Eu e Vini viajamos juntos para pescar. E eu estou confiando nele para me ajudar a falar com os habitantes locais. Ele organizou uma expedição que vai me levar até a Toca do Monstro. O que eu preciso fazer é dar uma boa olhada nas águas onde dizem que o monstro mora e reunir o máximo possível de informações ao longo do caminho. O problema é que, pelas histórias que eu vi, parece que esse monstro age em uma extensão do rio que pode ter de 24 a 32 quilômetros. Vamos começar nossa expedição lá no alto, no vale, a uma altitude de 600 metros. A margem do rio fica na encosta da montanha e não tem como eu fazer esse percurso a pé. Vamos lá? Daqui, não tem como voltar. O nome local para a região na qual estou prestes a entrar é Gundesh. Significa a região perdida. Minha primeira parada é Roe Ghat, onde Jil Barradar desapareceu. Vini marcou um encontro com um homem que presenciou todo o ocorrido. Seu nome é Bhuvan Puneta. Como vai? Tudo bem? Este é o lugar onde toda a história aconteceu? O Sr. Bhuvan esperava a balsa para atravessar o rio. Havia outras 3 pessoas, o amigo dele e o casal nepalês. E ele diz que o rapaz estava em águas rasas, na altura dos joelhos. Ele simplesmente desapareceu, rápido demais até para poder gritar. Quem alertou os presentes foi a moça que estava com ele. Ela deu um grito. Ele simplesmente sumiu embaixo d'água e as águas são calmas. Essa não é a parte agitada da lagoa. E ninguém viu nenhum peixe nem nada. Houve apenas uma agitação e o rapaz sumiu. Tudo isso aconteceu bem aqui onde eu estou olhando. É muito difícil de acreditar, mas ele viu com os próprios olhos. Talvez o que o Sr. Bhuvan viu tenha uma causa menos misteriosa. Poderia ser, na verdade, apenas uma consequência do turbulento rio Kali? Talvez Jil tenha morrido por ter sido sugado pelas forças poderosas geradas por redemoinhos. Estou procurando por buracos profundos, prova da presença de redemoinhos. Um lugar onde correntes subterrâneas possam arrastar o nadador para debaixo d'água. Eu vou aumentar a sensibilidade do rastreador. Estamos a 6 metros e estou tocando a rocha. São 6 metros de profundidade. Há um grande buraco bem perto da margem. Vejam aquela rachadura ali. Sabem o que eu posso fazer? Posso apoiar essa vara naquela rachadura. Vou movê-la 15 centímetros para o lado e temos 7 metros. Na verdade, perto do afloramento do rochedo, a água chega a ter 8,5 metros. Essas áreas de águas profundas são criadas conforme a água é forçada a fazer uma curva. A mesma força cria uma série de redemoinhos que se deslocam.
É um rio muito poderoso e há lugares onde a água pode bater nos joelhos e então você dá um passo e a água tem 9 metros de profundidade. Você engole muita água, afunda e não volta mais à superfície. Mesmo assim, esses pontos estão longe do local onde Jill Baradar desapareceu. Mas o que é interessante é que muitas dessas histórias não falam das partes mais agitadas do rio, elas falam das partes mais tranquilas, principalmente das piscinas naturais, onde as balsas atracam e onde há águas rasas e as pessoas desaparecem. Agora, isso não se encaixa exatamente com a ideia de que é sempre culpa da água. O Sr. Bouvin ainda duvida que o desaparecimento de Jill deveu-se somente a um afogamento. O incidente seguinte, com certeza, não foi isso. A apenas 1 quilômetro rio abaixo fica o local onde tudo aconteceu. Dharmagat é outro ponto de travessia da balsa. O menino de 10 anos foi, sem dúvida, agarrado por alguma coisa. Essas foram suas últimas palavras, ouvidas pelas pessoas que estavam na margem do rio. Mas quando finalmente a ajuda chegou, ele tinha desaparecido. Ninguém viu nada. Uma tragédia inimaginável. A coisa que o agarrou devia ser extremamente forte para arrastar o garoto para debaixo d'água tão rápido. O próximo caso ainda é mais assustador. Dessa vez, a vítima não foi um menino indefeso, mas um búfalo adulto. O búfalo entrou nas águas rasas ali e enquanto ele tomava banho, alguma coisa o arrastou para dentro. Então, a gente viu alguma coisa lutando com o búfalo. E então ele sumiu. Ele sumiu ali, ó, nas profundezas do rio. Kazar Singh presenciou o búfalo adulto do seu pai ser arrastado para a morte na margem do rio, em apenas 1 metro de profundidade. E nós estávamos por essa área aqui, e quando nós vimos, ele era bem maior do que o búfalo. Os búfalos nesta região podem chegar a pesar entre 230 a 360 quilos e atingir mais de 1,80 m de comprimento. Que animal seria capaz de arrastar um búfalo de 360 quilos para a morte? Existe um suspeito óbvio. Será que o monstro que estou procurando é um crocodilo gigante? Crocodilos são vistos com frequência dentro e em volta dos rios no norte da Índia. Com mandíbulas capazes de exercer uma força de 450 quilos e esmagar os ossos do crânio de suas vítimas, são notórios devoradores de homens. O maior especialista da Índia quando se trata desses grandes predadores é Ron Whittaker, um expatriado americano. Ele já ficou cara a cara com todas as 3 espécies que habitam a Índia e o Nepal. O crocodilo de água salgada, o gavial e o palustre. O suspeito mais provável é o palustre, que também é o mais frequente. Chegando a medir 5,5 metros, eles são predadores de peso e já foram vistos alimentando-se de tigres. Eles conseguem atacar um mamífero facilmente, mesmo aqueles do tamanho de um búfalo. Sabe-se que crocodilos palustres atacam e matam animais como vacas e búfalos com grande frequência em algumas partes da Índia. Os crocodilos palustres não são conhecidos como devoradores de homens, mas não há motivo para não atacarem humanos. E isso acontece ocasionalmente. Será que essa criatura fez jus ao seu nome e arrastou um búfalo até a morte? E atacou e matou pelo menos 3 pessoas nesse gelado e montanhoso rio, o Kali? A parte mais baixa do rio Kali, antes de ele desaguar no Ganges, local onde ele se abre e corre mais devagar, a água é quente e dá sustento aos crocodilos palustres. Rogat, onde Jill Baradar desapareceu, fica 600 metros acima do nível do mar. E aqui a água corre mais rápido e é mais fria. Normalmente, o crocodilo palustre prefere águas mais profundas e rios de águas calmas e belos bancos de areia, onde possa se estender ao sol. Ninguém viu qualquer sinal de um palustre nos locais dos desaparecimentos. Então eu desço o rio para averiguar as margens numa altitude mais baixa.
Palustres são menos ágeis fora da água e são fáceis de avistar em terra. Saindo da água para se aquecer ao sol e colocar seus ovos, eles permanecem fora da água por até 12 horas todos os dias. Animal Planet. Sabemos com certeza que crocodilos não vivem por aqui. Ninguém nunca os veria fora da água se eles estivessem por aqui, porque o terreno não é propício e a altitude, sabe, é muito alta. A água é muito fria, então não há crocodilos. Não há evidência de qualquer espécie de crocodilo aqui. E certamente eles não estão mais para cima do rio. Então, que tipo de criatura é responsável por essas mortes? Acampamos no local de outro ataque, Nagrugat. Há uma semelhança entre todos esses ataques. Fluxos velozes de água que preenchem lagoas profundas, lugares naturais para travessias de balsa e, para aqueles que não conhecem essas histórias, piscinas naturais perfeitas. Atol Kumar, de 18 anos, está nadando com um amigo. Eles resolveram nadar até o outro lado, uma distância de cerca de 60 metros. Seu amigo chega até a outra margem em segurança. Mas sem nenhum aviso, sem nenhum barulho, Kumar desaparece. Sua família, abalada, inicia as buscas. Mas exatamente como nos outros casos, nada é encontrado. Mas desta vez, o monstro falhou. Desta vez, um morador local viu o monstro agindo. Ele desenha a cabeça da fera na areia. Ele diz que se parece com um porco mais comprido. Então o senhor viu isso? Sim, ele realmente viu. Sim. Ele dá um nome ao monstro. O Sus. Mas o que é um Sus? Talvez o Sus seja uma espécie de peixe gigante. Talvez a única coisa que eu precise fazer para solucionar esse mistério seja fazer o que faço melhor, pescar. Mas assim que começo a ficar tranquilo em relação ao que estou procurando, tenho outra surpresa. Tem alguma coisa investigando a isca e, enquanto eu observo a água, uma parte de mim está pensando, tomara que seja algo pequeno, mas, na verdade, o que eu quero mesmo é um peixe grande. Consegui, é um peixe. Parece o fundo do rio, mas na verdade é um peixe. Eu vou... Ele ainda não sabe que foi fisgado. Veja como a vara dobra. Ele não sabe que já foi fisgado. Agora, com muita calma, vou preparando a possibilidade de ele fugir. Na verdade, ele está muito perto. Tem um rastro. O peixe já poderá ser visto muito em breve. Oh, estão vendo as bolhas? Oh! Ah. Tem certeza que é aqui? É isso. Tudo bem. Tartaruga. É uma tartaruga. Encontrei a mãe de todas as tartarugas. A mãe de todas as tartarugas. Embora elas raramente sejam vistas, essas águas são o lar da maioria das tartarugas de água doce do mundo. Essa aqui deve pesar uns 90 quilos. Ela é mais pesada do que eu. Será que o Sus é uma tartaruga? Tem uma pedra grande aqui. Uma pedra grande. Ah! Ah! Elas são nervosas. O pescoço delas tem metade do comprimento do corpo inteiro. Temos de cortar a linha. Cortar a linha.
Puxa vida. Elas são tão raras porque são um alimento preferido da região. Aqui as pessoas comem tartaruga. Se o Sus fosse uma tartaruga, as pessoas teriam me contado. Mas será que ela poderia ser o assassino? Tartaruga de casco mole, com mandíbulas muito fortes. Mas não é bem isso que estou procurando. As tartarugas não são predadores ativos. Elas apenas esperam e vão engordando durante o processo. E as chances de uma tartaruga agarrar o nadador são poucas. E mais raras ainda, de pegar um búfalo adulto. Pelo menos esta aqui vai conseguir sobreviver mais um dia. Tchau, e não volte mais aqui, hein? Minha missão é descobrir a identidade do assassino do rio Kali. Mas o que é um Sus? Eu estava prestes a descobrir. Vini acaba de me apresentar a Josar Singh, que tem mais de 70 anos. Ele mora à margem do rio há muito tempo. Na verdade, ele trabalhou no rio. Ele flutuava em jangadas de madeira por aqui e provavelmente viu e ouviu mais do que muita gente nesta região. Então eu vou meio que interrogá-lo sobre os detalhes de algumas dessas histórias. O Sr. Singh imediatamente começou a falar sobre o Sus. Começo a sentir que estou chegando mais perto. Ele diz que o Sus é uma criatura que, quando consegue sugar, suga de uma longa distância. Coisas que andavam espreitando os cantos da minha mente começam a ficar claras. Quando um peixe fica grande, quando ele abre a boca, ele cria uma espécie de vácuo e as pessoas não entendem isso. Acham que o peixe simplesmente morde as coisas, mas na verdade um peixe grande, quando abre a boca, cria um vácuo. Quanto maior o peixe, maior é a distância em que ele consegue sugar. Então, na verdade, não dá. A pessoa não necessariamente veria alguma coisa. Como se, na verdade, o peixe estivesse sugando a presa. Ele diz que é enorme, é maior do que isso. É mais comprido que esta distância. Tem mais ou menos... Uns 2,70 por aí, 3 metros, é mais ou menos isso? Mesmo sua afirmação aparentemente exagerada sobre o tamanho da criatura, repentinamente começa a fazer sentido. Então, uma única palavra chega de surpresa, um nome. Ele diz que parece um Gunt, mas é grande e preto. Gunt. Conheço esse nome. É um nome local para uma espécie muito rara de bagre predatório, também conhecido como bagre gigante. Gunt. Na verdade, Vini, isso é muito interessante e começa a esclarecer as coisas. Isso conecta todos esses bizarros e estranhos fatos. Acho que já sei quem é o culpado. Será que todas essas mortes são obra de um bagre predatório raramente visto? O Gunt? Agora que descobri sua identidade, ainda parece inacreditável. Eu só preciso provar. Preciso fisgar um Gunt grande o suficiente para ser um devorador de homens. Estou bem no coração do território do monstro e vamos acampar bem perto de uma piscina natural que tem todas as características de um local de ataque. Esse local está começando a nos encantar. É mais um dia lindo, frio e gelado por aqui. E eu nem consigo ver o rio. Acabei de ter outra noite um tanto agitada, interrompida por visões de águas escuras e instáveis e cavernas submersas e de algo capaz de arrastar pessoas e também animais. Se estou acordado, passo cada momento pescando. Mas o pensol continua vazio. Nada belisca. Por mais que eu goste de rios, preferi estar sentado na minha poltrona. O frio está começando a penetrar os ossos e... está difícil de continuar. Acho que preciso de ajuda e tenho um plano. Consegui enviar meu recado. Alguém já deve estar a caminho.
O biólogo marinho e cinegrafista Rick Rosenthal tem ampla experiência em encontrar e filmar os maiores e mais perigosos predadores marinhos. Se eu não conseguir fisgar um Gont, talvez a gente consiga captar imagens dele. Este é o Rick. Olá. Vini. Embora isso Rick. nunca tenha sido feito, Rick é o homem perfeito para me ajudar. Ele trouxe ótimas varas de pescar. Que bom. Sei de um lugar onde Rick e eu podemos conhecer nosso adversário antes de entrar na toca do monstro. É um lugar onde às vezes se consegue ver o Gont. Fica perto do Parque Nacional Corbett. Jeremy, nós não podemos simplesmente entrar num rio assim, sem um bom plano. Principalmente se houver alguma coisa dentro dele que possa comer a gente. De um local com vista privilegiada, Rick tem o primeiro vislumbre de uma criatura do rio. Eu estou vendo as nadadeiras peitorais. Parece um tubarão, um lambaru. Mas a centenas de quilômetros de distância do mar não há tubarões. Aquilo é um Gont. Está na hora de ver do ponto de vista do peixe. As lagoas são profundas e inacessíveis, então preferimos não nos arriscar e usar uma câmera acoplada a um mini submarino para investigar a área. Muito bem, Jeremy. Vamos lançar o submarino. Já tem alguma imagem aí? Tenho logo abaixo da superfície. As luzes estão acesas? Por que você não desce mais aí? Logo de cara estamos vendo peixes, muitos peixes. Parece um ótimo suprimento de alimentação para um Gont faminto. O que está vendo agora? O que está vendo? O que está vendo? Acho que tem um bagre aninhado dentro de uma fenda submarina. Está ali, está ali. É um Gont. É muito assustador porque tem uma cauda para o lado de fora e o corpo desaparece na escuridão, então não dá para ver o tamanho dele. E agora, o que acha? Dá para ver? Olha o rabo Olha dele. o rabo, olha o rabo. É incrível ver um desses peixes tão nitidamente. Mas será que eles realmente podem devorar um homem? Hora de observar mais de perto. Tudo pronto? Águas turvas tornam a experiência ainda mais assustadora. Fico esperando um monstro sair das trevas. Até que um deles sai. E não está sozinho. Quantos você viu? Acho que vi 3. Tem mais ali. É. Tem um monte deles aqui dentro. Não é o que você pensa. Não estou brincando, tem pelo menos 6 deles aqui dentro. Estão todos amontoados. E parecem uma pilha de lenha. Tem uns bichos bem grandes ali dentro. Eu não gostaria de topar com um desses. 2,70 metros. Eles são muito assustadores. Um deles acabou de acertar a câmera com o rabo. Eu vou te contar. Esse bagre não é gordinho, ele é bem forte. Ele poderia muito bem puxar alguém para baixo. É a primeira vez que um bagre Gont é filmado em seu habitat natural. E não filmamos apenas um, mas 6, todos empilhados contra o rochedo. Eu o encontrei por puro acaso, sinceramente. Eu olhei e lá estava 1, 2, 3 e havia outros 3 na encosta. Havia 6 deles numa área de uns 2 metros. Eles são peixes meio assustadores, principalmente naquela encosta escura, deixando apenas os rabos para fora.
Eles tinham pelo menos 1,5 m ou 1,80 m. Bateram na câmera algumas vezes e eu consegui sentir a força deles. Agora temos provas concretas de que existem gontes grandes nestas águas. De que eles ficam juntos e são encontrados em lagoas profundas bem junto das pedras. Mas nenhum destes é devorador de homens. As chances de esses serem os maiores peixes que existem são minúsculas. Deve haver peixes maiores do que esses. 5 da noite, só no Animal Planet. Agora que temos as primeiras imagens de um gonte na natureza, está na hora de Rick e eu confrontarmos o rio Kali e o monstro que se esconde em suas profundezas. Mas devemos nos apressar porque as monções, os temporais sazonais, estão se aproximando rapidamente e eles vão transformar este rio em uma furiosa torrente. Agora, eu só preciso provar que um peixe-monstro existe aqui, no rio Kali. Mas a questão é como um gonte se torna um monstro gigante. Deve haver uma explicação. Aqui há um suprimento de comida incomum e frequente. Cadáveres humanos. É um costume hindu queimar os mortos nas margens do rio antes de jogar seus restos nas águas. O Pandit Kamlesh Vyas é um líder do clérigo hindu e tem experiência pessoal com essa prática. Eles vão acender a pira mortuária e então, quando o corpo estiver quase todo queimado, ele será empurrado para dentro do rio. Assim que a alma deixa o corpo, ele se torna um objeto. Então, as criaturas da água podem usar o corpo como alimento. Esse peixe está comendo gordura ou restos humanos? A teoria de que esse monstro ficou desse tamanho, graças a uma dieta de corpos parcialmente cremados, é algo que os moradores locais me informaram. Parece macabro, mas obviamente é um comportamento perfeitamente natural para um carniceiro. Mas o problema com essas histórias é que esse monstro parece ter dado um salto sinistro e passado a se alimentar de animais vivos, inclusive pessoas. Mas que tamanho um gonte pode atingir? Essa é a verdadeira questão. Criaturas que habitam as águas podem simplesmente continuar crescendo se encontrarem comida suficiente. E pode haver algumas aberrações que cresceram mais do que os outros animais. E se você deixar muita comida à disposição, essas criaturas vão crescer ainda mais. Montamos um acampamento no local onde o búfalo desapareceu, mas as condições já estão diferentes. Vai aqui, agora... Esse daqui nós colocamos aqui. Quais as suas primeiras impressões da água, Rick? A água está realmente muito turva. Vai ser difícil. É? É. Está muito marrom. Estamos meio atrasados, não estamos? A enxurrada começou e... Vai ser difícil ver qualquer coisa nessa água. Eu trouxe esse cara aqui, vindo do outro lado do mundo, lá da Califórnia. Até um rio que parece uma sopa. E eu, na verdade, não sei o que ele deve estar pensando. Eu sabia que a visibilidade aqui não é muito boa, na melhor das hipóteses, mas, bom, neste momento a água está muito turva. É uma grande decepção ouvi-lo dizer que ele não vai entrar na água de jeito nenhum. Não tem porquê, mal dá para ver o que está diante do seu nariz. A chuva e a neve derretida deram outra cor à água. As monções estão começando mais cedo do que imaginávamos. Você merece. Obrigado. Depois de alguns dias, a água ainda não ficou mais limpa. E após mais um dia de espera, não tem por que o Rick continuar aqui. E ele resolve ir embora.
Muito Oi. bem, Jeremy. Boa sorte. Boa viagem. Agora vou voltar a usar a vara. Claro. Estar sozinho de novo me obriga a sentir o clima remoto deste lugar e a enormidade do que eu preciso fazer. Porque eu e o Rick dedicamos todos os nossos esforços e só conseguimos ver de relance esse peixe assassino. Então, eu me sinto como se tivesse voltado à estaca zero. Completei o ciclo e voltei a usar a linha de pesca. Preciso conhecer este rio. Já ouvi histórias de horror. Já vi as provas com meus próprios olhos. Já descobri o que é o SUS, como ele é e onde ele vive. O próximo passo é tentar pescar um deles. Pelo menos agora eu tenho uma ideia muito mais nítida do que eu estou enfrentando, mas ainda é como encontrar uma agulha num palheiro. E a monção se aproxima rapidamente. Eu posso sentir a pressão atmosférica aumentando, tem nuvens se formando. Se a chuva chegar, eu posso ficar preso aqui e isso faz a sua mente se concentrar na tarefa. A água marrom que mandou o Rick para casa está ficando pior e o nível da água está começando a subir. Eu preciso me apressar, eu preciso colocar a isca na água e fisgar alguma coisa, mas isso ainda não aconteceu, ainda há tempo, mas é que a pressão, sabe, não apenas a pressão atmosférica, mas a psicológica está aumentando. Mas com a elevação do nível da água, o gancho começa a morder. E rapidamente eu fisgo alguns peixes. É um gancho. Esse aqui não é muito grande. Cada peixe fisgado me traz informações sobre ele, como o tamanho da boca em relação ao tamanho do corpo. Essa informação vai me ajudar a calcular o tamanho que um gancho devorador de homens precisaria ter. Vejam o comprimento dos tentáculos da cauda, vejam só. Imagine esse peixe com o triplo do comprimento, agarrando você pela perna e te puxando para baixo. O gonche tem dentes enormes que se curvam para dentro. São os dentes de um predador. Pode não ser o monstro do Kali, mas é um monstro. Ah, se é. Os peixes estão ficando maiores. Mas ainda não são nenhum monstro. E como as condições estão piorando, tem um último truque na manga. Uma coisa que dizem sobre este animal é que ele é atraído pela agitação na margem do rio, principalmente pelas chamas, pela vibração, pelos cheiros, tudo associado aos funerais às margens do rio. Então eu vou fazer uma simulação de pira mortuária para tentar atrair a criatura. 20 da noite, só no Animal Planet. Naquela noite, nada acontece. Mas na manhã seguinte... Ele está na correnteza. Tem alguma coisa muito forte aqui. Agora é só relaxar e manter a calma. Tá puxando um pouco a linha. Bom, a água tá fluindo para cá. Eu coloquei na corrente que tá fluindo para cá. Eu pesco há tanto tempo que desenvolvi um certo sexto sentido. Sei quando fisguei um peixe grande. E este é enorme. É o gunte. É um gunte. É um gunte. Só pode ser um gunte. Tem muita linha solta numa corrente muito forte ali do outro lado. O grande problema é que se ele sair drástico, eu vou ter que mergulhar. Eu não sei onde estou com a cabeça. Estou tão desesperado para não perder esse peixe que não me importo com a minha própria segurança.
Espera ele subir. Espera. Agora. Esse é um Gunt de tamanho considerável. É do tamanho de um homem. É tão grande quanto uma pessoa. É maior que muita gente por aqui. Ha! Que peixe enorme! Vocês viram? É maior que muita gente por aqui. Ele existe. 1,80 m de músculos por trás daquela boca. E esses dentes são iguais a dentes de tubarão, virados para trás. Se esse peixe pegar uma pessoa, não há como escapar. Quando eu estava mergulhando com o Rick e nós vimos esses peixes, essas feras embaixo d'água, eles pareciam de outro mundo. Será uma alucinação? Essas coisas realmente existem? Mas sim, o Gunt realmente existe. É simplesmente o predador perfeito. Ele tem uma boca enorme, uma boca grande. E se alguma coisa chegar perto dessa boca, não tem salvação. Por maior que este peixe seja, o peixe que está atacando pessoas seria maior do que ele. Ele não precisaria ser mais do que alguns centímetros maior. Mas isso lhe daria um pouco mais de peso. Talvez ele pese o dobro deste aqui. E só imaginar isso já é apavorante. Muito bem. Vamos lá. Está totalmente erguido? Ainda não. Muito bem. São 73? São 73 quilos. A descrição da criatura feita por Surendra Bora como um porco mais alongado corresponde às costas macias e sem escamas do Gunt. A declaração de Khazar Singh de ter visto uma forma preta também se encaixa. E a força de sucção causada pela abertura de uma boca grande, descrita por Josar Singh, também se encaixa. Eu acho que o que as testemunhas viram não foi um porco mais alongado, nem o Sus, aquela criatura mítica, mas isto, o bagre gigante, um Gunt, do tamanho de um monstro, alimentado por restos mortais de pessoas. É hora de ele voltar para a água. Ele está começando a acordar. Volte para a água para recuperar o que lhe resta de energia. E depois vamos voltar para casa, eu acho. Eu e também o peixe. O bagre Gunt é atualmente muito raro. Este monstro não é o assassino do Kali. Mesmo com 73 quilos, ele não é grande o bastante. Eu vim aqui para provar que o bagre gigante existe e foi o que fiz. Eu nunca quis perseguir esses animais incríveis. É emocionante, mas está demorando demais. E as pessoas aqui acham a mesma coisa. Agora, devo soltar meu monstro. A ironia é que a presença desses gigantes significa que o rio está saudável e vivo. Tchau. Quando esses monstros desaparecerem, o rio morrerá. E eu não tenho dúvida de que há monstros ainda maiores do que o meu Gunt, vivos e sadios, habitando o rio Kali. Versão brasileira, DPN Santos.